Bom dia! Hoje falaremos sobre a área. Então aqui eu tenho o primeiro exemplo, onde nós deveremos calcular a área da região limitada pela reta y igual a x mais 3, pelo eixo x e pelas retas x igual a 1 e x igual a 3. Bom, primeiro nós vamos utilizar o conceito de integrais e depois nós vamos provar que realmente isso é verdade utilizando a fórmula que nós já conhecemos de polígonos. Primeiramente, precisamos calcular a área da região limitada Inicialmente, pela reta y igual a x mais 3. Obviamente, nós temos que saber construir o gráfico dessa reta. Y igual a x mais 3, nós vamos construir uma tabela, onde nós temos valores de x e nós vamos encontrar valores de y. Não precisa ter muitos valores, não. Então, nós podemos colocar, por exemplo, eu quero colocar 0, 1 e 3. Eu fiz questão de utilizar esses valores, 1 e 3, porque aqui também aparecem as retas x igual a 1 e x igual a 3. Só por isso. Então, se eu jogar aqui o valor de x igual a 0, para x igual a 0, qual vai ser o valor de y? Então, eu tenho que calcular. Eu vou utilizar 0 mais 3. 0 mais 3 vai dar 3. Então, aqui vai dar 3. E para x igual a 1, vai ficar 1 mais 3. Então, y vai dar 1 mais 3, que é igual a 4. Então, o resultado é 4. Para x igual a 3, vai ficar 3 mais 3. Então, eu vou colocar 3 mais 3, vai dar 6. Então, aqui nós vamos preencher com o número 6. E aí, nós temos que colocar os pares ordenados no plano cartesiano. O ponto 0 e 3, a gente marca em y igual a 3. Aqui. Y igual a 3. Agora, precisamos marcar para x igual a 1 e y igual a 4. X igual a 1 tem que ir lá no y igual a 4. Temos esse ponto. Por último, para x igual a 3, y igual a 6. Aqui nós temos x igual a 3 e o meu valor de y igual a 6. Então, a reta, ela começa antes mesmo aqui do zero e segue até o infinito, ok? Então, essa aqui é a reta x mais 3. Tranquilo. Então, nós precisamos calcular a área da região limitada por essa reta pelo eixo x, ou seja, então, nós temos essa reta e esse eixo aqui. Falta fechar a região. Então, nós vamos fazer pelas retas x igual a 1. Então, temos que traçar a reta x igual a 1. É uma reta vertical. Então, essa reta aqui é a reta x igual a 1. E falta a reta x igual a 3, que é uma reta também vertical. que passa em x igual a 3. Então, veja bem que a área da região limitada, ela está aqui, ó. Por que que essa daqui é a área da região limitada? Porque nós temos, de um lado, a reta x igual a 1, do outro, a reta x igual a 3. Vou colocar aqui x igual a 3. Aqui nós temos o eixo x, que é uma das limitações. E, por último, para fechar, nós temos a reta y igual a x mais 3. Então, nosso objetivo é calcular o valor dessa área. Normalmente, a gente faz o seguinte, ó. Se eu imaginar, se eu colocar em qualquer ponto aqui, ó, em qualquer, pode ser aqui, 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 em qualquer lugar que eu colocar um pequeno retângulo, eu vou destacar ele aqui para vocês, não importa. Se eu colocar um retângulo aqui na vertical, ou aqui, ou aqui, ou no final, de modo que toque embaixo o eixo x e em cima sempre vai tocar a reta y igual a x mais 3, nós podemos utilizar o conceito de integral. Então, na verdade, essa área aqui ela é simples de ser calculada. O que é interessante para nós é simplesmente verificar aqui no topo desse retângulo qual é a função que foi tocada. É a função x mais 3. Então, a gente coloca dentro da integral x mais 3. Uma outra coisa importante seria a base desse retângulo. Onde ele está tocando? No eixo x.
o eixo x equivale a y igual a zero. Então, você sempre vai pegar a função que está acima e subtrair da função que está abaixo. Mas como a função que está abaixo é zero, vai prevalecer a função que está aqui acima. Então, essa função é que vai dentro da integral. Ah, professor, mas e como que eu vou saber os limites? Por que eu coloquei aqui 1 e 3? Porque essa região todinha aqui, ó, ela começa nessa reta, onde x é igual a 1. E ela termina nessa reta, onde x é igual a 3. Portanto, para calcular o valor dessa área, eu simplesmente calculo o valor dessa integral aplicando o intervalo de 1 a 3. Vai ficar integral de 1 até 3, x dx, mais integral de 1 até 3 de quem? De 3 dx. Percebeu? Olha só. Primeiro você vai fazer a integral desse primeiro, mais a integral do segundo. E o dx ele tem que ir junto com a integral. A área vai ser x ao quadrado sobre 2, que é essa parte. Lembre-se que nós não precisamos colocar mais c. Então, veja bem, a integral aqui é x ao quadrado sobre 2, e a integral de 3 vem para fora, fica a integral de dx é x, portanto fica 3x. Ah, mas qual que é o intervalo que eu tenho que utilizar? O intervalo aqui é o mesmo. Vai ser de 1 até 3. Então, basta nós substituirmos aqui o primeiro valor 3 nessa fórmula. Então, ao substituir o número 3 aqui, nós vamos ter 3 ao quadrado sobre 2, mais 3 que está conservando aqui, vezes o x que vale 3. Então, fizemos a primeira parte. Agora, precisamos fazer a substituição do número 1. Lembre-se que aqui é negativo. Então, vai ficar 1 ao quadrado sobre 2. Mais 3 vezes, 3 é da fórmula, agora eu coloco o número 1 aqui. Perceberam? Primeiramente eu peguei x e troquei pelo número 3. Depois eu peguei o x e troquei pelo número 1. E aí, qual o valor da área? A área vai ser igual, 3 ao quadrado é 9, vai ficar 9 sobre 2, 3 vezes 3 é 9. Menos. Aqui podemos fazer propriedade distributiva. 1 ao quadrado é 1, então vai ficar 1 sobre 2. Aqui vai ficar menos, e aqui vai dar 3. Então, nós podemos fazer assim, ó, subtrair esse valor desse e esse desse. Então, vai ficar a área igual 9 sobre 2 menos 1, então conserva o 2 e faz 9 menos 1. Olha aí, ó. E aqui, 9 menos 3 vai dar 6. Ou seja, essa nossa área, 9 menos 1 dá 8, 8 dividido por 2, mais 6, 8 dividido por 2 é 4, 4 mais 6 é 10. Então, aqui dá 10 unidades de área. A gente coloca a unidade de área porque não foi definido ali se é em metros, se é em centímetros, né? Ainda não. Vamos verificar se tem sentido dizer que essa área aqui vale 10 unidades. Então, nós podemos ver o seguinte. Essa figura é um trapézio. Para facilitar, eu vou colocar aqui as medidas, né? Essa medida aqui vale quantos? Essa aqui é a base maior. Então, se você notar, esse valor daqui aqui mede 6. Então, esse valor aqui é 6. É como se a base maior fosse 6. E a base menor vale quantos? Aí você tem que contar, ó, até aqui. Bom, qual o valor desse comprimento todo? Olha aqui, aqui não é 4? Então, a base menor vale 4. Então, aqui a base maior vale 6, a base menor vale 4. E esse valor aqui, ó, é o que nós chamamos de altura. Qual o valor dessa altura? Veja bem, de 1 até 2 e de 2 até 3. Então, tem 2 unidades. Então, a altura vale 2. Recapitulando aqui o trapézio. Ele é um quadrilátero, ou seja, tem 4 lados. E ele tem esses 2 lados opostos aqui que são paralelos. E essa altura aqui, ó, tem um ângulo de 90 graus. O que temos que entender é que o trapézio que estamos tratando no nosso exercício de cálculo de área, ele é um trapézio que está numa posição não muito favorável para você entender quais são as medidas dele. Mas aqui ele está numa posição muito mais fácil de ser identificado, onde eu tenho aqui a base maior, a base menor, a altura. Agora é só calcular a área do trapézio. Sabemos que a área é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, a área vai ser o quê? Base maior, 6. Base menor, 4. Altura. Altura
2. Dividido por 2. Veja bem como está correto o nosso exercício. 6 mais 4 vai dar 10. 10 vezes 2 dá 20. E 20 dividido por 2 dá 10. 10 unidades de área. Então tem sentido, né? Nós podemos utilizar o conceito de integral e aí a gente acaba calculando o valor dessa área aqui. Mas aí vem a questão. Se eu posso calcular utilizando a fórmula, por que eu estou usando aqui a integral? É justamente porque essas áreas aqui, elas podem ficar muito complexas. E aí você não tem uma fórmula em mãos para calcular o valor de uma área mais complexa. Dominando essa técnica e outras que virão, ficará muito mais fácil de você seguir nos estudos, ok? E para finalizar, sugiro que vocês resolvam esses dois exercícios, tá? Não dá para a gente aprofundar tanto no cálculo de área, porque o nosso tempo é reduzido. Vocês devem ver esses conteúdos no segundo semestre, que seria cálculo 2, né? Sucesso!